Obrigada. Então, esse é o objetivo. O objetivo é a gente extrair o máximo possível das habilidades, das capacidades que o indivíduo pode desenvolver, certo? Antes, a gente não conseguia fazer, ou a gente achava que não conseguiria fazer isso, também com crianças com deficiência. E aí a gente começou a fazer, a levantar essa hipótese e a testar essa hipótese, e foi demonstrado que sim, isso era possível, que pessoas com deficiência também tivessem as suas capacidades desenvolvidas nesse contexto. E mais, de que isso também poderia, em alguma medida, melhorar algumas habilidades, não habilidades especificamente acadêmicas, mas habilidades que eu posso chamar aqui, en passant, de socioemocionais, também de crianças com desenvolvimento típico, porque isso teria um impacto social positivo na medida em que eles pudessem viver melhor com esta diferença. Essa é a grande questão, né? Assim, então, o que é uma escola inclusiva? Uma escola inclusiva é uma escola que é capaz de levar essas pessoas com deficiência, também elas, ao máximo da sua potencialidade. E, paralelamente, a das crianças com desenvolvimento típico. Bom, agora, qual que é o problema? O problema é que isso foi, no Brasil, recepcionado de uma forma muito equivocada, muito, de uma maneira profundamente, assim, até anticientífica, né? Para ser mais preciso, até pseudocientífica, né? Que é a ideia de que basta um indivíduo estar na escola, que pronto, é inclusão. E aí, dentro dessa ideia, né? A ideia de que o problema todo é o professor ter coração bom, porque se o professor tiver o coração bom, a criança aprende. E essa ideia está instalada de uma maneira muito forte, inclusive em grandes universidades no Brasil. Isso é um equívoco, isso não existe, né? Não basta ter o coração bom. E muitas pesquisas foram feitas sobre desempenho, né, sobre a capacidade da gente ensinar crianças com deficiência na escola, e a grande questão é o conhecimento técnico, é o desenvolvimento técnico. Inclusive, não o investimento de dinheiro, não é essa a questão. A questão é do desenvolvimento técnico. O problema é que essa literatura praticamente inexiste em português. E aí, quando a gente é professor e a gente quer aprender sobre como ensinar as nossas crianças, a gente não encontra. A gente encontra uma literatura falando para a gente respeitar a diversidade, que tem que respeitar o outro, que todo mundo tem direito. Aí você fala, ok, entendi. Mas como é que eu faço para ensinar indivíduo? Aí você pega outro livro escrito Práticas da Educação Especial. Aí você abre e diz, todos têm direito, tem que respeitar a diferença, e tem que ir Rádio Salamanca é muito legal, e todo mundo tem que estar na inclusão. Mas a gente não consegue encontrar essa literatura. Então, a inclusão é que a gente seja capaz de organizar o ambiente para que todos aprendam o máximo possível dentro das suas necessidades individuais. E a literatura técnica indica que isso só é possível ser feito com um desenvolvimento técnico de certas habilidades por conta da equipe escolar, além de certos recursos mínimos. Mas o que vocês me descreveram é que esses recursos mínimos já estão contemplados. Aí, por exemplo. Sim, tá sim. A gente trabalha com a inclusão desde 2006. Então, até 2006 nós tínhamos classe especial, e a partir de 2006 todos os alunos foram inclusos, e aí a gente foi colocando o AEE dentro de cada escola. Então, todas as escolas de Fundamental 1 e Fundamental 2 têm a sala de recurso com o professor especialista, e o infantil ele trabalha na itinerância, né? Então, aqui a gente já tem nesse sentido. A outra eu acho que praticamente já respondeu, professor, porque como a escola pode se preparar para alcançar uma inclusão de qualidade? Eu acho que mais ou menos. Então, eu falei dessa questão da qualificação técnica. Mas aí acho que aí a gente pode avançar um pouco mais neste ponto, né? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um menino com autismo que chegou com autismo ou com deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento de modo geral. Porque toda vez que eu falar autismo, tudo que serve para autismo serve para deficiência intelectual, não tem nenhuma diferença. Um menino chegou e ele, digamos que ele esteja no primeiro ano.
Ele chegou direto no primeiro ano, só para dar uma suposição assim. O primeiro ano é um ano em que eu preciso, em que o meu currículo diz que eu vou trabalhar a alfabetização, né? E suponhamos que esse menino, ele não é um menino assim, tão severo, é um menino mais ou menos, né? Que eu falo assim, ó, será que dá para eu já chegar na alfabetização com ele? Não sei, talvez dê, talvez não dê. Eu preciso, então, fazer uma avaliação. Então, é só um exemplo aqui desse aspecto técnico que eu estou descrevendo. Eu preciso fazer uma avaliação desse indivíduo que contemple toda a hierarquia de comportamentos até o ponto que eu vou discutir a alfabetização. Então, o que eu preciso saber antes para eu ser alfabetizado? Né? Quais são as habilidades que eu preciso ter antes? Então, eu vou dar só um exemplo, entre inúmeros outras habilidades que são necessárias. Olha, eu estou dando essa porque essa é uma que a gente não vê na educação. Vou dar um exemplo, olha aqui, ó. Eu estou movimentando o meu olho para seguir o meu dedo. Isso se chama rastreio visual. Rastreio visual, nenhum de vocês teve aula de rastreio visual quando vocês eram pequenos, pelo simples motivo que não precisa. Quando você é um bebê e você está no berço e você tem um desenvolvimento típico, as coisas vão acontecendo naquele seu ambiente e você vai naturalmente, né, aprendendo a rastrear objetos. E, portanto, quando você chega no primeiro ano e a professora começa a dar a primeira aula de alfabetização para você, ela nem sabe que existe o rastreio visual. Ela nunca ouviu falar disso. Eu nunca vi um curso de pedagogia ou de pós-graduação em educação especial que tenha esse conteúdo. Por quê? Porque os alunos com desenvolvimento típico não precisam ser ensinados explicitamente isso. Porque eles já chegam na creche com essa habilidade top, assim, masterizada. Agora, crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, que têm um desenvolvimento diferente, podem não apresentar essa habilidade. Portanto, só para dar um vislumbre do que eu estou falando, a gente precisa conhecer a hierarquia dos comportamentos, os marcos do desenvolvimento, para que a gente possa fazer uma avaliação que contemple todos esses pré-requisitos daquelas habilidades acadêmicas que o currículo nos exige. Né? E isso é muito difícil, porque isso não está nessas formações. Aí que está o gap que eu estou dizendo para vocês, que está na formação em educação especial no Brasil, e isso dificulta a gente a encontrar esse conhecimento, a realmente avaliar esse indivíduo e aí tem outra parte, né? Porque além de eu avaliar, eu preciso escrever procedimentos de ensino para cada um desses elementos, né? Que aí já é outra questão. O que funciona para eu ensinar rastreio visual? O que funciona para eu ensinar imitação motora fina? Ou imitação motora com objeto? E assim por diante. A atenção compartilhada. Se eu disser para o menino assim, olha para a lousa, eu falo para a sala, olhem para a lousa. Aí tem um menino que faz assim. Então ele pode ter um problema aí, uma dificuldade aí no segmento de instrução e na atenção compartilhada. Como é que a gente ensina a atenção compartilhada? Existem procedimentos de ensino que têm evidência de que funcionam. Então, quando a gente fala de formação de professores, tem a impressão de que, assim, a questão é ter mais formação. Ou seja, se eu tenho pós-graduação, eu tenho que ter mestrado. Não é isso. Não é essa a questão. É a questão de qual é a formação. Porque eu sei que todos vocês que estão aqui, a maioria deve ter uma longa estrada, uma porção de gente que já comprou 1 milhão de livros de educação especial, fez pós-graduação, talvez tenham feito mais de um, vão a curso, vão a palestra. O que vocês ouviram 99% das vezes? 5 coisas. O autismo é um problema no comportamento e na comunicação. Na Grécia Antiga, jogava as crianças da pirambeira que tinha deficiência. Depois, na Idade Média, eles tratavam a criança com caridade. Depois, segregava as crianças. Depois, veio Salamanca e ficou tudo bem. Agora tem que respeitar a diferença e a diversidade. Eu tenho certeza, não conheço nenhum de vocês. Eu tenho certeza que talvez a maioria de vocês nunca foi a um evento ou uma formação que tem uma coisa diferente dessas 5 coisas que eu acabei de falar.
Porque quando eu comecei a estudar, eu comprei mais de R$ 1.000 em livro, e todos, sem nenhuma exceção, tinha uma só informação diferente dessas 5 aqui. Então isso é muito difícil de achar. Então a gente precisa encontrar um outro percurso de formação diferente daquele que normalmente a gente tem feito. E pensando assim, professor, em tanta informação e aí na prática mesmo de dia a dia, é uma questão que a gente discute muito, aqui nós estamos tanto com professores de educação especial como com professores do regular, né, no nosso bate-papo hoje. E uma discussão que é muito grande no grupo da educação especial até é a questão de adaptação e flexibilização, porque tem horas que a gente pega na literatura adaptação curricular, horas flexibilização. É a mesma coisa, né? E assim, e o que a gente deve levar em consideração para fazer essa adaptação, essa flexibilização? Porque, como o senhor mesmo colocou, tem literatura que diz que não tem que adaptar nada, que não tem que fazer nada e que tudo tem que ser igual para todos, né? E que a gente teria que ter um ensino diferenciado que atingisse a todos. Sabemos que no Brasil, dentro desse processo educacional tão engessado, cheio de regras, né? Não é isso que acontece na prática. Então, como o senhor vê que tem essa questão de adaptação, de flexibilização? Como fica essa questão? Se a gente colocasse... Que bom que tem professor do regular também aí, do ensino comum. Se a gente colocasse, professores, reflitam se eu estou mentindo aqui para vocês. Tem uma coisa que você não falou na minha apresentação que é importante, talvez a mais importante. Eu sou professor de sala de aula há mais de uma década. Então, eu conheço sala de aula. Falem para mim se eu estou mentindo, pensem aí. Se a gente botasse um gravador na saída das formações dos professores, lá na porta, escondido, e a gente gravasse o que os professores falam, digam para mim se é mentira, que teriam 2 frases que seriam superpostas. Frase número 1, isso aí é só teoria. Frase número 2, quero ver na minha sala. Estou mentindo? Não estou mentindo. Eu sei, eu conheço. Eu conheço professor, eu conheço sala de aula, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão certos. Isso é verdade. Eu quero ver uma pessoa, essa pessoa que fica dizendo aí, ai, que tem que ser a mesma, eu fico morrendo de vontade de falar assim, vem cá, deixa eu jogar uma sala de aula na sua mão. Vem aqui que eu quero ver. Vem, vamos ver, põe aqui. Vem com esse discurso aí na sala de aula. Eu quero ver. Então, isso é uma coisa gritante que acontece no Brasil e gravíssima, das mais graves que existem. Essa discussão de adaptação, flexibilização, isso aí é discurso para o pessoal ficar pegando tese de doutorado e pegando título e ficar todo mundo nisso e não avançar nada a educação especial. Isso não tem a menor relevância. E eles ficam nessa discussão como se fosse a coisa mais importante do mundo, como se eles estivessem falando de uma coisa real. Eles estão falando de uma abstração, de uma... O que acontece é o seguinte, ó. Se um menino não tem rastreio visual, a chance dele ser alfabetizado é de 0%. É nunca. Então, não tem conversa isso. Isso aí não tem conversa. Mas aí, deixa eu contar uma história para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu hoje componho o grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação, que está elaborando as novas diretrizes de educação especial do país. Então, eu participo de todas as discussões. Mas eu e uma amiga, que é a Flávia Marçal, que também é pesquisadora, também mãe de uma criança com autismo, nós escrevemos o de autismo. Né? Mas, na discussão, existem outros professores. Então, a gente colocou assim, que a gente tem que observar na hora de ensinar uma habilidade o pré-requisito. Aí alguém já levantou, aí uma professora falou, não, peraí. Mas o Vygotsky já falou que não tem pré-requisito, porque o indivíduo, no âmago do ser, ele pode subtrair todas as regras da lógica universal da aprendizagem e ele... E aí, a minha vontade era perguntar assim, tá bom, ele falou, e cadê a demonstração científica do que ele falou? Ele falou isso, e onde é que ele mostrou uma criança que não sabia falar uma palavra e que falou uma frase? Onde é que está isso daí? E que ensinaram uma frase e ele já aprendeu direto. Porque é isso que eu estou dizendo. O problema da academia na educação é que ela é baseada em autoridade. Eu não estou dizendo que Vygotsky é bom ou que é ruim. Estou dizendo que alguém falar é irrelevante quando a gente fala de ciência. Ah, fulano falou. E daí que fulano falou? E daí? Einstein falou um negócio e estava errado. E aí mostrar que estava errado e pronto. Não interessa o que ele falou. Se tem a demonstração que está errado, está errado. Pronto. Então, por exemplo,
Você não tem na literatura, pode procurar, nenhum lugar em que uma pessoa não tem uma habilidade aqui e você ensina uma habilidade posterior. Ele não pode fazer fórmula de Bhaskara se ele não souber mais e menos. Isso não existe. E Vygotsky pode falar, Einstein pode falar, quem quiser pode falar, que vai continuar não existindo. Né? Então, isso é como a educação especial e a educação no Brasil acontece. Quem é professor de sala de aula sabe que toda hora vem uma moda. E os professores ficam tentando se proteger das modas, para tentar dar aula. Né? E isso é muito difícil para o professor, né? Conseguir esquivar disso para conseguir dar aula. Então vejam, a gente precisa pensar no indivíduo como sempre a partir desta hierarquia de comportamentos. Então, não é possível a gente ensinar um comportamento antes de um comportamento anterior. Portanto, a análise tem que ser individualizada. E o currículo, a questão não é do currículo ser adaptado ou ser... A questão, o currículo tem que ser individual, para as necessidades de um indivíduo. Eu estou falando aqui para vocês, eu sou um pesquisador dessa área, eu era de outra área, vocês viram que eu sou historiador e tudo, né? Porque eu tenho um filho com autismo severo. Meu filho, ele não fala, ele não entende o que eu falo. Ele entende coisas muito, mas muito simples. Por exemplo, se eu peço para ele, para ele pegar uma colher, ele não sabe pegar uma colher. Ele tem 12 anos. Né? Eu sou professor de história. Você acha que eu agora tenho que ensinar para ele, 12 anos, ele estaria no 7º ano, que eu tenho que ensinar para ele o renascimento cultural, que eu tenho que ensinar para ele as cruzadas, que eu tenho que ensinar para ele o que foi o sistema escravista, o modo de produção escravista na produção de engenho no Brasil no século XVIII? Que sentido que faz isso? Isso só fala uma pessoa que nunca entrou na sala de aula. Que esses autores aí que estão na Universidade Brasileira, um monte deles que nunca viu uma sala de aula. Eu vou dar um exemplo para vocês. No doutorado em educação, né? Eu lembro que o professor falou assim, porque hoje o aluno sabe mais que o professor. Ele chega na sala e já pesquisou toda a matéria. Ele chega com domínio da matéria. E eu pensei, oh meu Deus, de que esse homem está falando? Porque eu estou na sala de aula, eu sei que isso não tem nada a ver com a realidade. Eu cheguei a dar aula para mais de 1000 alunos juntos, porque eu sempre dou aula para muitas salas, porque com filho autista tem um monte de custo a mais, né? Então, eu tive até hoje 2 alunos que pesquisavam a matéria na internet. O restante está no WhatsApp, está jogando Free Fire, quer saber se a Beyoncé está grávida. Então, só que quando você fala em fazer um estudo quantitativo, eles falam, não pode. De jeito nenhum, que isso aí, vixe Maria, positivismo, ai meu Deus, credo, você está reduzindo a alma humana. Uns papos assim. Ou seja, você não pode conhecer a realidade, você não pode escrever a realidade, porque é positivista, e eles falam coisas como se eles estivessem falando sobre a realidade. Então, o conceito com que eu trabalho é o conceito que a gente chama de práticas baseadas em evidências. Esse é o conceito fundamental que os professores devem aprender. E que eu não ouvi falar desse conceito nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Então eu vou explicar o que é. Rapidinho. Todo mundo viu aí toda essa discussão sobre a cloroquina. Se ela podia ou não ser entregue para as pessoas, porque não havia evidência. Aí alguém diz assim, não, pode, porque o caso é emergencial. Não, tanto de pesquisa que tem já deu. Essa discussão toda. Bom, não sei se todos ficaram sabendo, mas saiu um remédio para a Covid-19 que chama dexametasona, que já era um remédio usado para outras coisas. E ninguém contestou, não teve discussão. Inclusive, nem todo mundo ficou sabendo, porque não teve discussão. Porque tem uma pesquisa retumbante, com milhares de pessoas, com um baita delineamento de pesquisa. Então, tem evidência. Acabou a discussão. Só que você não pode entregar um remédio que não tem evidência. Todo mundo está sabendo da vacina, né? Tem 3 vacinas para Covid. Assim, grandes. Uma dos Estados Unidos, da Bayer, se não me engano. Uma de Oxford, que o Brasil entrou no consórcio. E uma da China, entre as muitas. Por que essas vacinas já não dá para o povo tudo? Porque não provou que funciona ainda. Primeiro você prova que funciona, depois você dá para o povo. É assim que funciona. Primeiro você prova que funciona. E como é que prova que funciona? Basta alguém me mandar uma mensagem de zap? Alguém dizer, olha, eu acho que funciona, hein? Não, ele precisa
ter um delineamento de pesquisa, ele precisa desenhar uma pesquisa que evite os enviesamentos, que é assim, no caso de vacina. Eu pego 2 grupos, avalio os 2 grupos antes. Então, eles têm que ter Covid-19. Aliás, é um grupo só. Tem Covid-19, eu divido sorteadamente os 2 grupos. Um sistema eletrônico sorteia. Um grupo recebe a vacina. O outro grupo recebe alguma coisa com a mesma cor, o mesmo cheiro, a mesma textura. A pessoa que vai aplicar a vacina não sabe se é vacina ou se é essa outra coisa, que a gente chama de placebo. E aí a gente avalia depois quem tem mais anticorpos ou não. Né? E a pessoa que avalia se tem anticorpos ou não sabe quem tomou a vacina e quem tomou placebo. E a gente faz a comparação. Ok. Então vamos imaginar uma coisa diferente. O que eu quero é saber se tabuada ensina a gente conta. Não é isso que falaram os 20 anos atrás? Não pode ensinar tabuada, meu Deus. Ensina tabuada é tradicionalista. Não pode. Tem que ser assim. Eu conto a história da minha vida no bem por conta. Aí que o aluno aprende, é aprendizagem significativa. Quem é mais antigo de casa aí, se lembra dessa história, o professor trancava a porta. Se você se lembra disso, você está no grupo de risco do Covid, também não sai de casa, tá? Então, mas foi isso. Alguém teve essa ideia brilhante. Bom, e aí, de repente, no Brasil inteiro não podia mais ensinar tabuada. Bom, se essa pessoa trabalhasse com ciência, ela teria feito o seguinte, vou fazer o seguinte, pega um tanto de escola aí, agora divide a escola, sorteia, metade continua aprendendo tabuada, metade agora é aprendizagem significativa. E a gente mede as habilidades em matemática antes e mede as habilidades em matemática depois. Se tivesse feito isso, iam descobrir que tabuada tem que ser ensinada. Porque essa história de contar uma historinha no meio por uma conta, isso não funciona. Né? Nós perdemos 20 anos de menino que não sabe nada de educação. E uma parte dos meninos hoje é professor. Meninos e meninas hoje é professor. E isso gera um ciclo vicioso terrível na aprendizagem de matemática. Tanto que o Brasil é o último no mundo. Né? Hoje você vai num lugar comprar um salgado, quanto que é? R$3. Você dá a nota de 5, ele fala só um minutinho. Ele pega a calculadora e começa... para te devolver 2. Porque alguém teve a ideia de que tabuada estava errado, que era tradicionalista, que o certo era um ensino significativo. Faz sentido o que foi dito? Faz. É lindo? É. É verdade? Não, é falso. É errado. Então, a prática baseada em evidência a ideia é, eu acho que tem que ensinar uma coisa desse jeito. Ok, se você acha, desenha uma pesquisa, mostra que isso funciona, por meio de procedimentos super complexos. E aí, quando você provar que isso funciona, aí a gente usa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, existem práticas baseadas em evidências para ensinar o menino a sentar, para ensinar o menino a reduzir a agressividade, para ensinar o menino a falar, para ensinar o menino a prestar atenção em você, para ensinar o menino a prestar atenção naquilo que você pede, para ensinar o menino a escrever, para ensinar o menino a ler, para ensinar o menino a socializar no intervalo, para ensinar o menino a tudo o que você imaginar. Só que essa literatura não está em língua portuguesa, né? Ela não está, porque a academia brasileira, em educação de modo geral, rejeita a ideia de ciência, entendeu? Essa é a nossa grande contradição. E, professor, pensando nesse caminho, quando a gente pensa, eu estou com o aluno lá na sala, enfim, eu teria que fazer uma avaliação prévia do que ele tem, dos pré-requisitos, para depois pensar em uma adaptação curricular, né? Não é simplesmente eu vou na internet, pego uma atividade X e coloco lá para ele estar fazendo. Isso também não acaba sendo adaptação, né? Com certeza, isso é gambiarra, né? A gente precisa, porque para eu avaliar, a questão é que é sempre individualizado. E eu preciso saber onde que ele está para eu poder ensinar para ele. Em que ponto do desenvolvimento dele ele está. Então, voltando a esse exemplo aí da alfabetização, eu vejo muitas crianças, relatos de professores, falando assim, eu tenho um aluno, ou pais dizendo, eu tenho um filho, que ele tem autismo, não tem deficiência intelectual e não aprendeu a ler. E nesses casos, eu sempre desconfio que pode ser, por exemplo, rastreio visual ou um escaneamento visual, o que é uma outra habilidade. Se eu não consigo ensinar o indivíduo a prestar atenção no professor, como é que eu vou ensinar qualquer outra coisa? Porque tudo depende dele atentar o professor. Se ele não atentou o professor, acabou a conversa. Então é sempre individualizado. Mesmo quando a gente fala de procedimento baseado em evidência, mesmo que você tenha feito a avaliação, mesmo que você descubra em que ponto aquele aluno está, mesmo que você descubra um procedimento para aquilo, ainda assim você vai precisar
formular para aquele indivíduo. Porque todo procedimento, na verdade, é um processo. Ele é um processo que é sempre customizável, ele precisa ser feito um artesanato para aquele indivíduo em particular. A outra era como avaliar os alunos, porque, na verdade, eu acho que essa questão vem naquele sentido de aluno com deficiência, ou o termo que eu fico meio brava, aluno de inclusão, dar 5, né? E partindo tudo que acabou de ser falado, se eu faço um plano individual daquele aluno, vejo as necessidades e trabalho em cima daquelas necessidades dele, das potencialidades, a minha nota dá para ser em cima do que ele se desenvolveu, né? Então, eu acho que aí a gente acabou até meio que já conversando, né? Precisamente. Agora, voltando ao que eu estava falando aqui, da avaliação, né? Vamos pensar em termos de 3 tipos de habilidades, tá? Que eu acho que aí fica mais fácil da gente organizar aqui. Primeiro, ensino de habilidade, das habilidades acadêmicas. Então, isso vai variar de qual ano esse indivíduo está. Ele está no primeiro ano, ele está no 5º ano, ele está no 7º, no 9º, enfim. Quais são as habilidades acadêmicas próprias daquele ano? Então, eu posso fazer essa avaliação, né, por meio das avaliações que normalmente os professores realmente fazem, e aí se ele não tiver naquele ponto, eu posso fazer daqueles anos anteriores. Então, eu faço dos anos anteriores e faço dos anos anteriores, até eu encontrar em que ponto acadêmico aquele indivíduo está. Então, ele pode estar, por exemplo, no 6º ano e está sendo alfabetizado agora. Então, essa é uma habilidade acadêmica. Bom, e existem as outras habilidades que eu vou chamar aqui de habilidades desenvolvimentais e habilidades de aprendiz. Que habilidades são essas? Habilidades de aprendiz é o indivíduo se comportar como um aluno. Ele apresentar os pré-requisitos do processo de aprendizagem. Então, por exemplo, começando do começo, o que ele precisa? Alguns dos principais. Ele precisa entrar na escola, porque muitos têm um problema já aí, se dirigir até a sua sala e sentar. E ele precisa fazer isso também depois do intervalo. Depois do intervalo, ele precisa ir à sua sala sentar. Ele precisa esperar ficar a maior parte do tempo sentado. Ele não precisa ficar 100%. Mas ele precisa ficar a amplíssima maior parte do tempo sentado. Ele precisa ficar em relativo silêncio. Uma fala eventual aqui e ali, outra coisa é chorar 4 horas, por exemplo. Como algumas pessoas com autismo podem apresentar. Então, ele precisa não apresentar comportamentos desafiadores, como agressividade, como foi falado aí. Olhar para o professor, seguir instruções do professor e de outros membros, dependendo do contexto da comunidade, da equipe escolar. E ele precisa prestar atenção também, ser capaz de prestar atenção em outras coisas que o professor indica, como a lousa, ou o caderno, ou o livro. Essas são algumas habilidades de aprendiz, né? O indivíduo mostrar prontidão para aprender. Um outro conjunto de habilidades, a gente chama de habilidades desenvolvimentais, que são aquelas habilidades que eu não preciso ensinar para o menino com desenvolvimento típico, né? Não preciso ensinar explicitamente, né? Mas eu preciso muitas vezes ensinar, variando de pessoa, para alunos com desenvolvimento atípico. Eu já dei o exemplo do rastreio visual, mas também aí tem toda a escala da imitação, desde a imitação motora grossa com objeto até imitação do movimento orofacial, a fala, né, as habilidades sociais. Existe uma fala muito comum na educação, que é a seguinte ideia, é a ideia que fala assim, ele não aprende, ele está aqui só para socializar. Como se o fato de ele estar perto de alguém passasse um raio socializador para ele. Né? A socialização é uma das coisas que a gente avalia em termos de habilidades desenvolvimentais. A gente programa o ensino de habilidades de sociabilidade, né, de habilidades sociais, e a gente ensina explicitamente isso para crianças que não têm essas habilidades. Como eu disse, são habilidades desenvolvimentais, algumas crianças com autismo têm, outras não têm certas habilidades, são várias, né? E quando elas não têm, a gente pode ensinar a elas. Então, em geral, a gente tem esses 3 domínios aí. E a gente tem, para as habilidades acadêmicas, realmente uma elaboração que tem a ver com o currículo daquela escola. Mas para as habilidades de aprendiz e desenvolvimentais, a gente tem protocolos para isso. Então, eu vou dar um exemplo de um desses protocolos, que chama VibMap. O título dele é em inglês, mas ele já está em português, já está adaptado, validado para o português, pela Federal de São Carlos, e ele pode ser utilizado por qualquer professor, e vocês podem estudar
e utilizar. Então, tudo isso já está lá muito bem organizadinho. E tanto essas habilidades de aprendiz quanto habilidades desenvolvimentais. Então, é um guia que pode ser utilizado para isso. Agora, a gente ficar falando, tem bastante coisas, né, Ali? Pensando agora, focando no aluno, principalmente eu vou pensar, pelas perguntas, assim, eu vou direcionar mais para o autista, para o autismo severo, um deficiente intelectual severo. Como que a gente age com esses alunos, principalmente autista severo, no ensino regular? Né? Como que a gente... E aí, aproveitando o gancho até, professor, quando eles têm junto comportamentos lesivos ou autolesivos, como que a gente consegue lidar em sala de aula? O professor está lá na sala de aula com 25, 30 alunos, ou esse aluno com autismo severo não entra, não consegue entrar na sala de aula, não consegue ficar naquele ambiente. Como que a gente lida com essa situação? O que a gente poderia estar fazendo? Primeiro, eu preciso fazer uma pontuação por uma questão de honestidade intelectual aqui. Eu sei por que vocês acabaram com as salas especiais. Vocês acabaram porque essa era a política do MEC e ela deixou de financiar e essa era a orientação do Ministério da Educação. Só que isso não aconteceu em nenhum lugar de nenhum país civilizado. Isso o Brasil fez mesmo, né, o Brasil inteiro. Então as prefeituras tiveram verbas cortadas, que mantiveram, por exemplo, várias verbas cortadas, mas em todos os lugares, vamos pegar qualquer melhor lugar do mundo, e lugar avançados, de ponta, Holanda, Finlândia, Cuba, Estados Unidos, Suécia, Inglaterra, nenhum lugar acabou com isso. Então no Brasil eles fizeram isso, que é baseado nessa crença de que o professor tem coração bom e a criança vai aprender por conta disso, que foi uma coisa que jogou um pepino na mão das prefeituras e na mão dos professores, de lidar com uma situação que é uma situação muito difícil, né? É uma situação que não é a ideal, está longe da ideal. Então, vamos lá. Se eu tenho uma pessoa com autismo... O meu filho, por exemplo, na minha prefeitura, no município, também não tem salas especiais e não tem instituições especializadas bacanas, e meu filho para a educação comum, infelizmente, né? Porque a literatura internacional diz que científica, né, não é o caso desses casos muito severos. Mas tudo bem, enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem, com o que há de melhor possível o que a gente tem. Então vamos lá, em relação à agressividade. Em relação às habilidades, a gente tem que trabalhar as habilidades deles conforme uma avaliação individualizada. A Nádia escreveu aí, por exemplo, que trabalha com VibMap, outras pessoas perguntaram. Então, ou seja, vocês têm gente na rede que está fazendo trabalho com um protocolo, com esse protocolo, vocês podem fazer uma rede de ajuda um para os outros, então é bem bacana. Isso quer dizer que ela já tem protocolo, pode compartilhar aí. Quando a gente fala desse caso, então eu vou elaborar um currículo individualizado que vai atender as necessidades dele, então essa é uma coisa. Então, por exemplo, meu filho é um caso bastante severo. Então, às vezes eu recebo um vídeo da escola, a professora está lá ensinando coisas super complexas e ele está aprendendo algumas coisas de motricidade fina, algumas coisas assim que para ele tem algum tipo de avanço aí. Mas, em relação à agressividade, a primeira grande questão é que a gente precisa aprender uma coisa chamada análise funcional. Sem análise funcional, a gente não pode combater a agressividade. É impossível. Então, observem essa palavra, impossível. Quando eu estou falando de uma perspectiva científica. O que isso quer dizer? Porque esse é outro problema da nossa formação como professores, né? Em geral, na metodologia de ciência, no curso de metodologia, a gente aprende a BNT, né? O que põe parênteses, o que põe vírgula, mas não aprende metodologia da ciência. Então, ciência é o seguinte, eu faço uma afirmação e busco refutá-la, eu busco o falseamento dela. Então, olha o que eu estou dizendo, é impossível combater sem análise funcional. Isso quer dizer o seguinte, que basta vocês me mostrarem uma prática com evidência sem análise funcional, que a minha fala fica falseada, ela vira falsa. Mas não existe. Quando você olha a lista de práticas com evidência, tem isso, pessoal, é assim. Nos Estados Unidos tem uma lei chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás, de 2001, que ela diz o seguinte, na educação especial pública, é proibido usar práticas sem evidência. Então, se não tem evidência, ela não pode usar. É proibido. Então, por conta disso, eles liberam financiamento para instituições fazerem listas. Então, tem lista assim, ó, o que funciona? Isso funciona.
O que talvez funcione, mas a gente não tem certeza, isso aqui. O que não funciona, aí tem lá tudo que funciona e o que não funciona. Isso já está descrito, né? Então, é relativamente fácil. O único problema nosso é da barreira do idioma, né? Então, todas dependem de análise funcional. O que é análise funcional? A gente descobrir qual é a função do comportamento, para que ele serve. Aí a gente tem que pensar assim, é como se o comportamento, quando a gente faz uma análise funcional, quando a gente estivesse interpretando esse comportamento e ele quisesse, como se o indivíduo quisesse dizer alguma coisa, que começa com eu quero. Então são 4 possibilidades. O indivíduo está dizendo, eu quero sentir o que eu estou sentindo. Então ele se bate e ele sente alguma coisa, né? Então essa própria percepção é capaz de manter o comportamento, de reforçar esse comportamento. Então essa é a função do comportamento, é sentir algo. Então é sensorial. Esquiva. Ele se comporta, porque quando ele faz isso, ele consegue ou fugir da sala, porque o professor falou, ô mediador, dá uma voltinha com ele. Não, só uma caminhadinha, só porque ele está nervoso, só para ele acalmar. Então ele faz isso para fugir da sala, ou para fugir da lição, porque o professor fala, ele está nervoso agora, não está dando a lição agora, não... Vamos deixar ele um pouquinho mais lá, né? Então ele consegue fugir da lição. E nada disso é raciocinado, tá? Esse raciocínio verbal não é o que determina. Ou é por tangível, ou que ele consegue ter acesso a alguma coisa que dá para pegar, tangível. Porque alguém fala assim, está nervoso, deixa esse brinquedo com ele lá, que ele acalma. Ou, está nervoso, põe esse negócio concreto, põe as coisas concretas, põe lá, que aí ele melhora. Então, por acesso a tangível ou por atenção. Atenção, aliás, é o maior produtor de indisciplina escolar, independentemente de sala de educação especial. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo clássico do Gabriel, né? É o aluno, aqueles alunos de nome bíblico, Gabriel, o Lucas, aqueles alunos que dão trabalho para o professor, né? Em geral, por atenção. Então, são essas 4 funções. A gente usa o acrônimo SETA, sensorial, esquiva, tangível e atenção. E aí, quando você faz a análise funcional, a gente descobre por que aquele comportamento acontece. E aí a gente faz um procedimento baseado em análise funcional. Eu não consigo explicar para vocês o procedimento, porque ele demora muito tempo. Mas eu tenho 3 aulas, de 1 hora cada uma, no YouTube, que talvez ajude um pouquinho mais. Veja, 3 horas. Isso aqui é uma formação muito maior do que isso. Mas dá para vocês pelo menos entenderem um pouco mais, até poder ler mais a bibliografia. É uma aula, o canal chama Luna Aba. É uma aula sobre treino de comunicação funcional, de 1 hora. Uma aula sobre reforço diferencial de resposta alternativa. O treino de comunicação funcional é um tipo de DRA, que é o de maior evidência no mundo. Aí você tem um que chama Lidando com Comportamentos Desafiadores, e o outro que é lidando com comportamentos agressivos. Então, são esses 4 vídeos, cada um de 1 hora, em que Luna Aba é o nome do canal. Se vocês assistirem esses 4, dá para começar a entender um pouco esse processo, mas é muito desafiador. Agora, deixa eu falar outra coisa sobre isso. Existem situações de extrema agressividade que a questão não é de você tratar o comportamento. Que essas coisas são que tratam o comportamento. A questão é de você evitar que a criança se machuque e outra pessoa se machuque. Ou outra pessoa, que pode ser tanto profissional quanto outra criança. Aí é importante, isso é um problema que nós não temos ainda no Brasil, mas nós precisamos começar a pensar nisso gravemente e ontem, que é a formação em protocolo de segurança em crises agressivas, para que a gente possa fazer procedimentos emergenciais de intervenção física para evitar que aquela criança se machuque ou outra pessoa se machuque também. Então, esses procedimentos, eles não são para tratar, é só para um caso, a criança está batendo a cabeça na parede, e aquilo é perigoso. Então, para você intervir sem colocar a criança em risco. Não tem ainda no Brasil, professor, protocolo para esses casos de contenção? Não sei se assim que a gente falaria. Não é contenção, porque contenção ele é uma medida descrita no ato médico. Ele é exclusivo de médicos e dentistas. Né? Existe contenção química, existe contenção mecânica, existe contenção física. O procedimento emergencial de intervenção física é parecido com a contenção física,
Mas a contenção, ela elimina o movimento. O procedimento emergencial de intervenção física, não. Ele restringe o movimento, mas não elimina, e ele tem uma função bem específica até o indivíduo desacelerar. Existe protocolos adaptados para o Brasil, existem dois. Um é no Grupo Metro, que é o SCA, né, o Segurança em Crises Agressivas, e o outro é da AMA de São Paulo, que é o PSCA, o Protocolo de Segurança em Crises Agressivas, que são baseados no protocolo dos Estados Unidos chamado CALM. Lá nos Estados Unidos, você não pode ser merendeira se você não tiver esse curso na escola. E em nenhum ambiente em que tenha pessoas com autismo, né? Mas lá está na legislação. O que eu quis dizer é que no Brasil não tem legislação em relação a isso, né? Então depende da liberalidade dos lugares deles organizarem. Esses dois cursos, até onde eu saiba, esses únicos dois lugares que dão o curso. Eu, por exemplo, sou certificado, mas eu não sou formador. Né? Para ser formador exige todo um outro processo lá. Eu perguntei porque nós fomos procurar algumas coisas enquanto equipe de educação especial, achamos o da AMA, o curso, assim, porque realmente o aluno está lá, você em situação de risco, você tem que tentar tirá-lo daquela situação, né? E qual é a melhor maneira sem que você machuque mais? E aí tem pessoas que são contras na escola, acham que a gente está machucando, enfim, aí a gente entra com outros problemas, né? E aí lidar com outras questões. Teve uma pergunta também, professora, a questão em relação à sexualidade no autismo adolescente. Até ela descreveu a situação, um autista de 14 anos, né? Ele se intitula que é um autista mesmo, um autista mais leve, né? Se relaciona, tudo, e ele quer namorar. E aí agora está querendo pegar todas as meninas da escola. E como trabalhar com essa situação, tanto com o grupo quanto com ele, o caminho que a gente poderia seguir aí? Esse é um tema muito, muito difícil, muito complexo, até porque existem poucas pesquisas, não existem muitas pesquisas sobre isso, né? A pesquisa é um pouco mais limitada. Bom, a questão da sexualidade no autismo, ela é uma questão complexa, ela envolve diversas coisas. Ela envolve o exercício pleno e saudável da sexualidade, envolve a educação para diminuir a probabilidade de comportamentos sexuais inapropriados, que acho que é um pouco essa a questão, né? Enfim, e a saúde sexual, né? Evitar abuso, assédio, tem várias coisas. E também varia aí, por exemplo, a gente falando de autismo mais leve, mais moderado, mais severo, tudo isso. Então, nesse caso que você está descrevendo, por exemplo, a questão fundamental é uma questão de um campo que a gente chama de habilidades sociais. Ou seja, o indivíduo tem que aprender que ele não pode abordar uma menina com um conteúdo sexual, a não ser em uma situação específica em que ele conhece, construir uma relação de intimidade e, a certo ponto, chega a essa discussão, né? Uma situação que ele tem uma relação, ele namora com a menina, ou está ficando com a menina, e aí, num certo momento, há todo um contexto em que isso é aplicável. Mas isso não são habilidades simples, são habilidades complexas. Né? Então, eu volto à mesma discussão que eu fiz lá no começo. Então, vamos imaginar, por exemplo, um protocolo de avaliação de habilidades sociais. Então, tem um protocolo de habilidades sociais chamado Socially Save, por exemplo. Né? Então, eu vou entender ali naquele indivíduo por que é que eu falo para ele assim. Se eu pego esse menino e só falo assim, ó, menino, você não pode ficar falando de sexo com as meninas, que é inadequado, a não ser quando você já tem uma relação íntima com ela. Se você falar isso para ele, você vai ver que isso não vai adiantar de nada. Provavelmente alguém já falou isso para ele. E já deve ter falado várias vezes para ele, várias pessoas. Por que não funcionou? Aí eu vou procurar lá naquela hierarquia. Por que não funcionou? Porque está faltando isso, até eu chegar nesse ponto. Né? E isso é muito complexo. Né? Por exemplo, ele precisa aprender a seguir instrução, ele precisa aprender a seguir regra, e tem processo de ensino do segmento de regra, prática com evidência para isso. Quando a gente fala de habilidades sociais, a gente está falando que
É um tipo de ensino que é muito interessante o fato que no Brasil tem muita literatura em português, né? Então, você tem autores muito importantes do Brasil, e aí eles vão descrever várias dessas habilidades. Tem as chamadas classes de habilidades sociais. Deixa eu ver se o meu livro está aqui, de habilidades sociais. Não, está em algum outro lugar. Tem as várias... Ah, está aqui, peraí. As várias classes, esse aqui, por exemplo, ó. Competência social e habilidades sociais. São de autores brasileiros, tá? Então, eles vão descrever quais são as classes de habilidades sociais. E aí eu tenho que avaliar ali quais, por exemplo, comunicação, civilidade, fazer e manter amizade, empatia, assertivas, expressar solidariedade, manejar conflitos e resolver problemas interpessoais. Cada um desses processos de comunicação, dessas habilidades dentro dessas classes, eles têm componentes linguísticos, quer dizer, o que você fala, componentes paralinguísticos, né, o tempo que demora, a duração, volume, velocidade, ritmo, tonalidade, fluência, elementos não verbais, olhar, contato visual, sorriso, gestos, expressão facial, postura corporal, movimento de cabeça, contato físico, distância ou proximidade, por exemplo, muito importante para essa discussão. Então, quando eu olho todas essas habilidades, eu vejo como é que eu posso planejar para aquele indivíduo particular. Então, provavelmente, tem outras habilidades anteriores que eu preciso ensinar para ele, para eu conseguir fazer com que ele se comporte assim. Existe uma história social no Brasil, publicada em português, chamada João Aprende sobre Intimidade, que e Maria Aprende sobre Intimidade, portanto, para menino e para menina, que são publicações de uma editora chamada Imagine, e são histórias sociais, que é uma das práticas com evidência para autismo, em que ensina, por exemplo, um menino onde ele pode se masturbar, onde ele não pode, onde ele pode encostar nas meninas, onde não pode, o que pode falar, o que não pode. Então, esse, por exemplo, é um recurso que pode ser utilizado em alguns contextos para essa criança ou para outras crianças. Mas, como eu disse, depende de toda essa avaliação para ver se vai funcionar, se não vai funcionar, e, enfim, e uma série de outros critérios em relação a isso. É muito comum, no caso de autismo moderado a severo, a questão da masturbação inapropriada, ou seja, masturbação em sala de aula, no pátio, na rua. Esse eu vou sugerir vocês também verem um vídeo que eu fiz sobre isso, um vídeo um pouco maior, em que eu mostrei algumas pesquisas lá para autismo e síndrome de Down. E aí, lá eles utilizaram, e aí apresentei quais são os procedimentos com melhor evidência, inclusive o que mais evidência é esse DRA que eu falei, mas eles utilizaram lá, eu não me lembro agora, é um procedimento de economia de fichas, acho que era um DRO, se não me engano, era um DRO, isso. Que é um procedimento que também tem uma evidência boa para você eliminar a masturbação inapropriada em crianças com autismo e síndrome de Down. Para a gente ir caminhando ali, né, até para o final, e depois não sei se o pessoal tiver mais alguma pergunta que a gente não conseguiu estar fazendo. Agora, pensando um pouquinho nesse momento que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, como que a gente consegue trabalhar a inclusão nesse tempo de pandemia? Né, com esse ensino à distância, a gente... Na rede, estamos quebrando a cabeça com propostas e tentando aqui, tentando ali. Como que a gente trabalha nesse movimento? O que tem de evidência, de estudo já? O que tem de propostas para a gente poder estar vendo? Tá. Acho que a evidência mais forte que vai sair do tempo de pandemia é a seguinte: educação à distância não é bom para o ensino básico. Isso no mundo inteiro. Ou seja, não tá bom para ninguém. Está dificílimo para os professores, está dificílimo para os estudantes, todos, não estou falando só de deficiência, não. Mas para os com deficiência está double, né? Está mais difícil ainda, está mais complicado ainda. Então, a primeira questão em relação a isso, quando a gente fala de educação especial, é a seguinte: aulas entregues à distância também devem ser adaptadas, também devem ser pensadas no indivíduo com deficiência. Então, veja, eu fiz uma aula. Em primeiro lugar, a primeira coisa, e aí tem a ver com uma coisa que você citou lá no começo. O ideal seria a gente transformar a aula para a aula já ser mais acessível. Ou seja, atendendo aquilo que a gente chama de princípio do desenho universal da aprendizagem. Ou seja, eu faço a apresentação do meu conteúdo em pelo menos 3 suportes, reconheço o engajamento de pelo menos 3 diferentes formas e avalio a partir dessas 3 formas de engajamento, pelo menos 3 formas, e não privilegio uma única forma de engajamento, que é o engajamento mais
por exemplo, de uma prova. Isso que é o princípio do desenho universal. Acontece que alguns lugares disseram que o desenho universal elimina a individualização da educação especial. Isso não existe nenhum dado em relação a isso no mundo inteiro. Então, o desenho especial, o desenho universal, ele é uma melhoria para todos os estudantes, na verdade. Né? Então, quando o professor está dando a sua aula agora remotamente, ele deveria pensar nesse aspecto. Esse aspecto deveria ser contemplado. Né? O aspecto do desenho universal. Portanto, um pouco mais de crianças com deficiência, também, aqueles casos bem mais leves, também conseguiriam, provavelmente, acompanhar a aula sem necessidade de adaptação. Mas uma parte ainda precisaria de adaptação. Que adaptações podem ser feitas? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu posso gravar outras aulas. Eu posso ter gravado de uma forma mais formal, com mais detalhes técnicos. Eu posso gravar, por exemplo, de uma maneira mais simplificada. Eu posso deixar uma aula offline. Eu não sei como é que vocês fazem aí, mas tem lugar que a aula é remota ao vivo. Ou seja, o aluno, ou ele pega aquele horário, ou ele perdeu. E aí, talvez, para a criança com deficiência, aquela criança com deficiência em particular, ele só se concentra 10 minutos, por exemplo, então ele vai assistindo picado, ele vai assistindo a prestação, né, igual na Casa Bahia. Então, talvez, uma das adaptações seja eu fazer a aula e deixar a aula gravada para que ele faça o seu tempo. Adaptação também de atividades e de avaliações. Onde é Vinhedo? Ela é no estado de São Paulo, ela fica próxima a São Paulo, próxima a Jundiaí, tá. Campinas, vizinho de Campinas, ali, nosso. Tá, eu lembrei agora. Eu acho que fosse perto do Paraná. Eu orientei um mestrado agora, lá no Paraná, de uma moça de educação, de matemática, que ela é no mestrado de educação matemática, né? Ela fez uma formação com professores para adaptação de provas para pessoas com autismo. Foi sensacional. Então, ela pegava a característica individual daquele estudante, de um estudante particular, e pedia para eles avaliarem, para eles adaptarem, depois ela passava formando eles durante 6 horas, depois ela pedia para eles adaptarem de novo, e aí tinha um crescimento grande. Então, a adaptação não é para crianças com autismo, é para a criança A, para a criança B, para a criança C, baseado nas suas necessidades individuais. Mas a grande questão aí é a seguinte, ó. A maioria das crianças, mesmo você fazendo essas adaptações, não vai conseguir acompanhar as aulas. Por quê? Porque eles têm necessidades que não são só acadêmicas. Porque essas adaptações, elas são adaptações de habilidades acadêmicas. Eles têm dificuldades nas habilidades desenvolvimentais e as habilidades de aprendiz. Eu vou dar só 2 exemplos. Uma criança com autismo severo, que o professor dá aula e fala, e ele não entende. Porque ele não entende a linguagem. Isso é um exemplo. Outro exemplo, isso dá de uma habilidade desenvolvimental. Um outro exemplo, um menino que simplesmente não consegue ficar 3 horas sentado. Ele fica 5 minutos e levanta, depois ele fica 5 minutos e levanta. Então ele tem uma necessidade de uma habilidade de aprendiz. Né? Nesses 2 casos, o ideal seria que o profissional de educação especial escrevesse um programa de ensino desta habilidade que o indivíduo tem, e daí, ou ele já sabia que essa dificuldade, ou ele já sabia dessa dificuldade porque ele tem uma avaliação anterior, ou ele avalia através do próprio pai, por meio de um processo online, aí ele avalia quais são as necessidades que o menino está tendo agora. E aí, essa habilidade é desenvolvida por meio do pai e da mãe, ou de uma outra pessoa de casa. Então, presta atenção. Eu posso ensinar para um menino, eu estou ensinando Primeira Guerra Mundial. Eu posso, para um menino com autismo, eu posso fazer uma adaptação e fazer uma aula completamente diferente para ele. Portanto, uma dificuldade, um prejuízo acadêmico, permite que eu faça uma adaptação, eu aqui, remotamente, para ele aprender. Que pode ser, inclusive, uma super simplificação. Mas uma habilidade de aprendiz e desenvolvimental, não. Não adianta eu fazer uma aula explicando para ele que ele tem que ficar 3 horas sentado. Isso é irrelevante, não faz nenhuma diferença. Ele não vai ficar nem 1 minuto a mais porque você falou lá que tem que ficar 3 horas. É uma tipo de habilidade que a explicação não tem papel.
ela não tem efeito. Você não consegue explicar para ele remotamente que ele tem que entender a linguagem, porque ele não vai conseguir nem entender o que você está falando para ele entender. Então, são intervenções que é face to face, não tem outro jeito. Essas intervenções, essas ajudas, seriam aquelas que na escola seriam feitas pelo mediador. Só que o mediador não está podendo ir na casa da criança. Então, ela tem que ser feita pelos pais. Né? É os pais que tem que fazer isso, os pais, uma outra pessoa de casa. Só que os pais não sabem fazer isso, eles não são profissionais da área do ensino. Então, a gente precisa escrever o planejamento, e aí eu não estou dizendo que é fácil, porque exige uma série de conhecimentos que, como eu disse, eu sei que não são presentes na formação em educação especial no Brasil normalmente. Se alguém sabe, é porque correu atrás individualmente desse conhecimento. E segundo, treinar os pais através da internet. Treinar os pais para implementar. A pergunta é, mas dá para treinar os pais? Dá, há largas evidências disso, e neste caso específico, acho que é o único caso que existe de todas as práticas baseadas em evidências, tem materiais em língua portuguesa descrevendo como fazer. É só procurar uma tese do Adriano Barbosa, Barbosa com Z, que foi feita na Universidade Federal do Pará. E foi, acho que é do ano passado, em que ele ensinou pais à distância a ensinarem habilidades para os seus filhos. Lembrando que não é a tese dele que produz evidência, a tese dele ela está bem descrita e ela corrobora, ela dá continuidade a uma série de outros estudos anteriores que esses sim demonstraram que a prática tem evidência. As outras relacionadas à pandemia, eu acho que acabou até respondendo, né? Porque a questão do manter o vínculo é esse contato com essa família, enfim, dessa forma. E aí fizeram uma pergunta no pós-pandemia: como receber os alunos com deficiência? É difícil essa pergunta, porque eu acho, inclusive, que o pós-pandemia vai ser muito difícil, vai ser uma coisa bem complicada para todo mundo. E depende do que a pessoa está chamando de pós-pandemia, porque uma coisa, voltar às aulas durante a pandemia não é pós-pandemia, entende? Só é pós-pandemia, todo mundo está vendo aí a confusão que deu em torno do parecer do Conselho Nacional de Educação. Né? Pós-pandemia é quando todo mundo tiver tomado a vacina e vai para a escola para realmente fazer do jeito, assim, a aula do jeito que era, mais ou menos do jeito que era antes, né? Entre aspas, né? Eu diria que tem algumas coisas. A primeira é que a gente deveria fazer qual é a prática que tem evidência, ou seja, eu tenho que fazer essa avaliação, né? Mas eventualmente você já tem uma avaliação, por exemplo, a Nádia falou que já usa o VibMap, só que já é outro ano. E esse é um outro ano que vai ser depois de um período em casa, que normalmente você vai ter muitas crianças com uma regressão grande, significativa. Então, a gente vai ter que partir do pressuposto de que as outras avaliações são outras avaliações. Agora eu tenho que analisar essa criança novamente, de preferência usando um protocolo desse, né? E uma das questões importantes que vai ter que ser colocada em questão aí é a seguinte: em que ano essa criança vai estudar? Que isso é um problema. Se eu fosse decidir sobre o país, eu anularia o ano de 2020 para todo mundo. Quem estava no sexto ano continua no sexto ano, quem está no quinto continua no quinto. Porque todas as crianças vão ter um grande prejuízo. Mas, enfim, isso não vai acontecer. Né? Agora, quando a gente vai decidir se uma criança com autismo avança ou não avança, a gente tem que levar em consideração uma série de coisas. Eu fiz 2 lives sobre isso também, e uma delas, eu coloquei um documento de consulta do Conselho Nacional de Educação, da professora Sueli Menezes, que foi para o pessoal do Paraná. Eles perguntaram lá se uma criança podia ficar mais um ano na educação infantil, algumas crianças com síndrome de Down. Porque havia um processo judicial lá, porque as mães queriam que elas ficassem mais um ano. E aí o Conselho Nacional de Educação, por meio dessa professora, da professora Sueli, disse sim, pode ficar. Porque na educação especial a gente tem que pensar numa temporalidade diferente. Porque essas crianças têm um transtorno do desenvolvimento. A Luciane já colocou aqui, acho que é o documento, espero que seja.
porque aí é bacana. E aí as pessoas já podem ver aqui. Então, a gente tem que avaliar, por exemplo, o tamanho dessa criança. Talvez você fale, pô, é vantagem para ela ficar mais um ano aqui, mas ela é muito grande, e aí vai gerar um prejuízo social, e aí não vai dar. Ou às vezes ela é muito ligada àquela turma, é uma turma bacana, uma professora bacana que está indo para o próximo ano, que pegou a atribuição para o próximo ano. Então, talvez valha a pena a gente botar um pouco para frente, talvez caprichar aqui numa recuperação, num reforço para ela conseguir acompanhar a turma. São muitos fatores que a gente tem que observar para decidir se a gente avança ou não avança com essa criança. Mas não é só o fator acadêmico, isso é bem importante. A gente precisa observar fatores acadêmicos, sociais dessa criança e, inclusive, esses fatores que têm a ver com o tamanho dela e como que ela vai lidar com a próxima turma. Lembrando, por exemplo, que uma das habilidades como imitação, há evidências bastante grandes que a imitação é tanto mais provável quanto mais próximo do tamanho da criança é a outra que ela está observando. Professora, o senhor acabou de colocar um pouquinho do parecer, né, que saiu agora recentemente. Eu estava até hoje cedo conversando com a supervisora sobre ele. Poderia colocar qual a sua opinião? Eu achei tão, assim, uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra. A gente está pensando num caminho para Vinhedo, enfim, mas o que o senhor achou desse parecer aí? O parecer é muito ruim, eu não sei quem que fez, mas ele parece feito em várias mãos, porque ele começa de um jeito bom e daqui a pouco ele degringola. Enfim, a questão é a seguinte. A primeira questão é se a gente deve voltar ou não à escola. Essa é uma questão. Eu não vou nem discutir isso, porque acho que isso é mais complicado. Mas supondo que sim, a gente vai voltar à escola. Ok, decidimos, vamos voltar à escola, certo? Essa volta tem uma série de protocolos. Ou seja, ela é uma volta em que as crianças estão mais espaçadas, em termos de distância, né? Em que elas devem seguir protocolos rígidos de segurança. Bom, quem é de escola sabe que criança deixar de pegar na outra e seguir protocolo rígido de segurança é dureza. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Acho que é bem complicado. Bom, mas enfim. Ainda mais que existe coisa que você pode tranquilamente pegar evidência de outro país. Ensino de imitação, ensino de fala, não faz a menor diferença qual é o país que você está falando. Mas tem coisas que tem uma influência cultural muito grande. Por exemplo, como as crianças se comportam dentro da escola. Esse é o tipo de coisa que as nossas crianças são muito latinas, né? Portanto, os exemplos da Coreia do Sul, que é os que o pessoal está se baseando, não tem nada a ver com não. Você olha como é que a criança vai para a escola no Japão, você fala, não, isso não é criança, isso aí é um anão. Né? Porque é um comportamento completamente diferente no Brasil. Porque tem a ver com um monte de coisa. Então, isso tudo é muito complicado. Agora, o que eles falaram assim? Ó, se tem deficiência, não volta. Então, isso é, obviamente, uma conduta que a gente considera uma conduta discriminatória. A questão, o que deve ser considerado? Primeiro, comorbidades que sinalizem risco. Então, por exemplo, tem diabetes? Opa, então não dá para voltar uma criança com diabetes, porque o risco de vida é muito grande. Tem obesidade? Opa, né? Ele tem problema cardíaco? Opa, então, né? Tem problema cardíaco. Então, ou seja, é a presença de uma condição de risco específica bem demonstrada. Tem crianças com autismo que não seguem regras porque tem, por exemplo, não conseguem porque tem um comprometimento maior, até intelectual, sim. Mas também tem crianças com autismo que são absolutamente fissuradas em regras. Né? Provavelmente as crianças que vão atender melhor os protocolos de segurança são alguns Aspergers, né? Com um autismo sim, super leve, com uma compreensão verbal perfeita e tudo isso. Então, a forma que foi redigida foi muito ruim. Então, isso tem que ser uma análise individualizada,
baseada nos fatores específicos biológicos de risco, e não na condição de deficiência. Nós já abrimos um canal de diálogo, eu participo de alguns movimentos, né? E já estamos em contato, já estamos conversando bastante, então a gente provavelmente vai sair algum outro documento em relação a isso, em breve, talvez essa semana ou semana que vem deve ser alguma coisa. Não dá realmente para ser uma regra para todos, né? Eu acho que tem que se avaliar caso a caso, tem aqueles que conseguem, enfim, concordo. Vamos aguardando então. Professora, a gente tem, assim, muito mais perguntas, muito mais coisas, mas, né, eu acho que a gente, não sei como tá, talvez encerrando, não sei como que a gente poderia estar vendo. Bom, eu não sei como é que vocês estão aí, porque eu tô tranquilo aqui. Mas eu acho que vocês têm um horário aí que o pessoal termina o horário, sei lá, o trabalho aí. Não sei, se você quiser, se encerra, ou se tiver alguma outra pergunta que você acha que foi muito perguntada, não sei. Eu não sei se alguém que está participando gostaria de fazer alguma outra pergunta. Eu tenho particularmente mais uma, que eu já cheguei até a ouvir alguns vídeos em relação ao mediador, ao professor de apoio, enfim. Aquela regra que coloca-se assim: toda criança que tem um laudo de deficiência precisa de mediador, precisa de um cuidador, né? Como que tá? A gente está tentando, enquanto grupo de educação especial, tentar normatizar algumas coisas, até para definir e conseguir falar, esse aluno precisa, comprovado, por que precisa, esse aluno não precisa. Como que está mais ou menos essa situação? Enfim. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é o profissional que faz a mediação aí? É estagiário? Estagiário. Hoje nós estamos com estagiários. Tá bom. Então, vamos lá. Como é que essa questão tem sido encarada pelos movimentos em geral? Eles falam, não, tem que ser um professor e não um estagiário, tem que ser alguém especialista. Isso é que as pessoas têm dito de um modo geral. Só que a minha posição, assim, eu não sou político, eu participo, assim, como uma espécie de consultor técnico dos movimentos, mas eu não lidero nada e não tenho essa pretensão, até porque eu acho que tem outro papel, que é esse papel que está relacionado ao que as evidências estão dizendo, por aí. Então, não é essa a questão. A questão não é da formação do professor, de ter um curso de pedagogia, uma especialização, que é mais ou menos por aí que tem sido enfrentada a questão. Então, só para abordar a questão de um modo geral. A primeira questão é justamente essa que você falou. Quem é que precisa e quem é que não precisa? Como é que isso tem acontecido na maioria dos lugares? Eu não sei como é que é aí. Mas na maioria dos lugares é o seguinte, o professor de sala de recurso olha e fala, olha, eu acho que não precisa. E aí eles escrevem e aí é negado para a família. E aí a mãe fala assim, tá querendo economizar em cima do meu filho? Negativo. Vai no médico e fala, doutor, põe aí que precisa. Aí o médico vai lá e vral. E aí a família vai para a justiça e o judiciário pega 2 pareceres. O parecer do médico, que não entende nada de educação e que não tem nenhum dado técnico, mas aí, presta atenção, o parecer da professora de sala de recursos, que também não tem nenhum dado técnico. É ela dizendo o que ela acha, porque ele vai no banheiro sozinho. Então, e um juiz quase sempre dá ganho de causa para o médico. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque não tem em nenhum dos lados uma fundamentação técnica. Segundo, porque a medicina, na década de 70, ela se modificou profundamente. A medicina virou uma coisa que a gente chamava na época de medicina baseada em evidências. Então o médico deixou de ser essa coisa mais opiniosa e passou a se comportar conforme as evidências. Então a medicina ganhou muita moral. Então, porque ela mostrou uma eficácia gigantesca nas últimas décadas, por conta disso, e não antes disso. Então, a palavra do médico no judiciário vale muito mais do que a palavra nossa, professor. E você pode ver, qualquer processo é assim. Né? Bom, e como é que a gente faz, então? Qual que seria um processo adequado? Então, eu vou falar como é que se faz, por exemplo, nos Estados Unidos. E eu normalmente falo dos Estados Unidos por 2 motivos. Primeiro, porque lá eu conheço bem, eu fiz 2 circuitos lá,
em 2 diferentes estados, na Califórnia e na Flórida, para conhecer tratamento, família, escola e tal. E porque lá as pesquisas quase todas são lá, lá é realmente uma coisa muito bem estruturada, e não é porque eles são bonzinhos, porque são péssimos de direitos sociais, é porque os pais de crianças com autismo lá são muito organizados e conseguiram essa vitória lá. Um dia posso contar por quê, e foi bem trágico. Bom, então lá funciona assim, por exemplo, o VibMap. O VibMap, que é um dos protocolos que eu falei aqui, ele diz precisa de mediador ou não precisa. Ele tem uma área de transição em que você calcula as habilidades e as barreiras de aprendizagem, que é o que está impedindo o indivíduo de aprender, que é outra área do VibMap. Aí você vai lá na transição, calcula, ele diz que ser mediador não precisa. Agora, veja, uma coisa é dizer, eu acho que não precisa porque ele vai no banheiro. Outra coisa é eu apresentar um protocolo que tem 500 mil pesquisas com ele, que tem todas as habilidades descritas, as habilidades que ele precisa para se comportar sozinho, as habilidades que ele não precisa, e aí eu descrevo, e lá no final eu descrevo que ele não precisa do mediador. É completamente diferente de eu dizer, eu acho que não precisa. Né? Então, veja, o juiz, hoje, normalmente ele dá o direito. Às vezes ele ajuda a criança, porque a criança realmente precisa do mediador e uma olhada nunca vai dizer certo se ele precisa ou não precisa. E às vezes ele prejudica a criança, porque a criança fica dependente da ajuda. Né? Porque fica sempre com o mediador, sendo que aquela criança não precisa. Né? Então é uma situação muito complexa. Né? Agora veja, vamos imaginar que ele dê o mediador. Aí vem outro problema. O que tem que fazer o mediador? E qual é a formação dele? E qual é o papel dele? Eu estou dizendo para vocês que o que eu estou falando é de prática baseada em evidência. Eu disse para vocês que um remédio ou uma vacina, para ser aplicado, precisa de um estudo randomizado, um estudo com delineamentos fortíssimo, certo? Para esse tipo de... Só que existem 2 tipos de pesquisa acima desse, que é a revisão sistemática e a meta-análise. Bom, para saber qual é a formação que tem que ter esse mediador, existe uma meta-análise, que é o último nível, composta por 31 estudos randomizados. Então, é uma evidência... tipo, 50 vezes mais forte do que a gente precisaria, por exemplo, para colocar um remédio na farmácia e dizer que é remédio para alguma coisa. É uma evidência absolutamente retumbante. Que a grande questão, o grande segredo do processo não está em a gente querer que esse mediador tenha uma formação de tal e tal e tal e tal e tal. O grande segredo está na formação do professor de sala de recurso. Ele que é a chave do processo. Por quê? Porque hoje, na maioria dos lugares, eu não sei em Vinhedo porque eu não conheço, mas na maioria dos lugares é assim. Eu pego o mediador, falo, aquilo ali é a criança, boa sorte. E não é este o processo. O processo deveria ser, eu pego a criança, implemento um processo de avaliação, com algum protocolo cientificamente validado. E se sair as diretrizes tal como nós descrevemos, vai ser obrigatório isso, no Brasil, mas isso vai para frente, né? Sei lá quanto que vai ser com essa bagunça aí no Ministério. Bom, eu pego a criança e faço uma avaliação com um protocolo de avaliação. Além disso, eu ouço os pais, ouço a criança, se ela puder falar, e eu ouço outros profissionais que a atendem, se tiver. Né? Então, com essas 4 fontes, eu escrevo um plano de ensino individualizado. O que tem nesse plano de ensino individualizado? Tem a avaliação da criança, tem a identificação, tem a avaliação, e tem os programas de ensino para cada uma das habilidades. Esses programas de ensino têm que ter certas coisas, que não dá para explicar aqui, e tem que ter uma folha de registro, cada um dos programas. Então, eu chamo o mediador e falo, mediador, vem cá, chega aí. Você vai implementar essas 10 coisas aqui. Eu vou te treinar aqui para você implementar essas 10. E para você registrar o processo de implementação. E aí eu treino esse mediador. E quando ele vai para a sala de aula, portanto, ele tem uma pasta debaixo do braço com tudo que ele precisa fazer, com como ele age em cada circunstância e o registro. E aí ele vai registrando. E aí esse registro ele vai apresentar para o professor de sala de recurso, o professor de educação especial, uma vez por semana. E esse professor de sala de recurso vai tomar decisão, tomar decisões por conta desses dados. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que tem lá um protocolo de ensino de contato visual. Se a criança não tem contato visual, esse é um dos 10 programas que tem. Então, chega no fim da semana, o professor de sala de recurso olha aqueles dados e diz, ok, ele está aprendendo, está no meio, continua.
Ou ele diz, olha, dessa forma não deu certo, vou fazer um outro programa que a gente vai trocar, porque essa estratégia não está funcionando com ele. Ok, acontece. Ou, olha, ele já atingiu a estabilidade, agora a gente vai para a próxima habilidade, que é olhar, fazer contato visual por 2 segundos, e não mais por 1 segundo. Então, e aí eu faço isso com todos os programas de ensino. Então eu vou evoluindo no decorrer do processo. O PEI, portanto, é um documento dinâmico. Então, durante o ano ele vai sendo atualizado, né? Mas o segredo do processo, a grande chave, e esse é o principal elemento, né, o principal ponto positivo das políticas de inclusão até agora, é o professor de sala de recursos. Ele que é a chave do processo. Aqui nós estávamos, no final do ano passado, nós passamos discutindo um pouquinho o plano, a gente chama de plano do AE, né, de atendimento do AE. Então, nós estávamos discutindo, porque realmente a gente achava ele muito simples, e até para ter um embasamento, né, do quando tem um cuidador, quando não tem, quando tem um estagiário, enfim. E íamos começar a colocar em prática esse ano, aí com a pandemia acabamos, né, estava em processo para ver se o que nós tínhamos mudado ia funcionar, mas não chega. O que nós fazemos enquanto professores de educação especial é estar com esse mediador, com esse estagiário, com esse mediador, eles passaram um relato para nós, estavam mostrando, e a gente vai sempre orientando esses estagiários. Principalmente quando a gente tem, por exemplo, a gente tem alguns autistas mais severos, que tem todo o protocolo trabalhado, aí as professoras vão passando. Então, a gente está tentando, mas tem muito, pelo que você falou, tem muita coisa aí pela frente. Tem uma pergunta, tem duas que eu vi aqui. A questão do cuidador, né, ali também, só para colocar, nós estamos, enquanto educação especial, montando um protocolo baseado no VibMap para ver se o aluno precisa ou não do cuidador, que foi o que nós achamos mais, estamos em discussão, para estar quase fechando, para realmente ter um embasamento, porque foi realmente o que você falou, vem do juiz, cumpra-se, e aí às vezes você dá o estagiário para um aluno que não precisava e tira de um outro que precisa, porque veio uma ordem, né? E a gente tem que estar cumprindo. E então, e ser justo, né? Essa era, eu acho que uma grande dificuldade, porque vem um pedido, e aí você fala, e agora? Eu nego, eu dou, e aí você dá, e você acaba limitando mais a criança, você não dá, você acaba... Então, a gente começou a elaborar isso no começo desse ano, e estamos aí em processos para estar fazendo. Teve uma pergunta, passou no chat aqui do Hélio, ele queria entender um pouquinho essa crítica de quando terminou a classe especial, se falasse um pouquinho dessa parte, dessa crítica aí. Tá, joia. A sala especial, ela não, essa discussão, ela simplesmente, começou a acontecer nos Estados Unidos, ali por volta da década de 70, se aprofundou, e aí começou a haver uma série de experimentos. O que é experimento? É quando eu pego a realidade e manipulo variáveis para ver o que acontece de uma forma, ou de outra forma, ou de outra forma. Então, você não vai encontrar nenhum experimento em nenhum lugar do mundo, né, que demonstra que isso que estar na sala comum é benéfico para todos os alunos. O que foi chamado de inclusão total. Isso foi largamente testado, e os resultados mostraram o seguinte: a grande maioria das pessoas se beneficia da inclusão, mas não todos. Não todos. E mais, alguns são prejudicados, e seriamente prejudicados. Existe um livro que sumariza um pouco essas evidências. Veja, em livro eu publico o que eu quero. Então, livro não é um lugar em que se encontra evidências. Não é lá que está produzido, mas eles sumarizam para quem... Tipo, você precisa não ter que ler todos os artigos, né? Chama The Illusion of Full Inclusion. A ilusão da inclusão total. Eu só consegui comprar da Amazon na Inglaterra. Mas eles trazem muitos artigos em que sumarizam, mas você pode pegar também os mais recentes, pode pegar direto no Google Acadêmico. Então, nenhum país do mundo, acabou com a sala especial. Isso foi uma das coisas que o Brasil inventou, né? Uma das jabuticabas aí. Então, vou dar um exemplo. E aí, sempre tem um discurso assim, de capitalista, neoliberalista. Não, vai lá em Cuba. Cuba tem sala especial. Finlândia. Quem vai dizer que a Finlândia é ruim? Educação. Tem sala especial.
Suécia. Pense em qualquer lugar civilizado, qualquer um, sem nenhuma exceção. Todos têm. E é muito engraçado, porque nos Estados Unidos, qual que é a luta dos pais organizados? Mais sala especial. Porque o governo quer dar menos para economizar. Certo? Então, a luta dos pais não, nós queremos que seja ofertado para todos. Negativo. Não, senhor. Né? Porque, ou seja, o que tem que ser atendido é o critério técnico. Né? Isso é no mundo inteiro. Agora, no Brasil, ocorreu uma coisa muito bizarra, que é assim, ó, algumas pessoas faziam um discurso de que tinha que acabar com a educação especializada e que tinha que ser só a inclusão. E o Estado adotou esse discurso. Por quê? Porque é mais barato. Então, é muito mais barato. Eu dou uma palestra de autoajuda para os professores, falo que tem que ter o coração bom, e pronto, está resolvido. Porque é caro, a educação especializada é cara. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, quando uma criança vai para uma instituição especializada, como se fosse aqui no Brasil a PAI, né? Mas lá elas podem ser ou instituições ou pode ser do próprio governo. O valor não é único, o valor não é fechado, é X por aluno, não é. Este aluno precisa de quê? Ele precisa disso, disso e disso, então é esse dinheiro. Não, ele precisa disso, disso e disso, então é esse dinheiro. O dinheiro é customizado, é por indivíduo, é pela necessidade do indivíduo. Né? Enfim, então, o movimento é totalmente contrário. Então, aqui ficou uma discussão completamente estética. A inclusão é boa. É boa por quê? Cadê os dados? Não é boa. Porque se é do mal, você conta a inclusão, se é do mal. A discussão ela é maniqueísta. Né? Ela é assim. Outro dia, uma pessoa, eu estava numa palestra na faculdade e eu falei isso. Eu falei assim, qual o benefício que alguém pode ter num ambiente segregado? Aí você já usa a palavra segregado pela força estética do segregado. Porque quem é você para defender segregação? Segregação igual holocausto? Então, olha, veja só, você está defendendo isso, é do mal, então. E ninguém apresenta nenhum dado. Vai num desse e vê se alguém apresentou um dado. Um dado. Não, é só assim, gente, veja bem, né, todos somos iguais, todos somos... Não, é só discurso, você não vê um dado. Né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias fiz um vídeo sobre uma pesquisa, sobre um procedimento, um dos procedimentos com melhor evidência. Então, eu disse para vocês que comportamentos inadequados podem ter 4 funções. A primeira chamava sensorial. E aí eu falei de treino de comunicação funcional, que é bom para essas 3. Para essa função sensorial, não é isso. É outro procedimento chamado Response, Interruption and Redirection. Em tradução livre interrupção da resposta e redirecionamento. Então eu apresentei uma pesquisa sobre isso. Com um menino que tinha vocalização. Ele ficava a aula inteira. E aí, no vídeo, eu li a pesquisa em inglês, né, mas eu expliquei, mostrei os gráficos da criança melhorando e tal. E aí, no final, tem o que a gente chama de validade social. É quando você entrevista as pessoas e fala, o que você achou? E o que as pessoas descrevem lá, os professores? Falam assim, a pesquisa foi excelente, o procedimento foi excelente. Né, parabéns, foi muito bom. Mas isso aqui não seria possível na sala comum. Então, aquele procedimento é impossível numa sala comum, por exemplo, daquele jeito que foi feito lá. E aí ele não teria tido aquele avanço. Então, o que alguém falou assim, é isso mesmo, não é 8 e nem 80. Então, você tem que, a maioria das crianças, 90%, se beneficia da inclusão. Né? Agora, há outras que não se beneficiam. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma criança que está no 9º ano e não é alfabetizada. Imagina como ela se sente na aula de oração coordenada subordinada sindética. Imagina como ela se sente. Estou falando do ponto de vista emocional aqui, psicológico. Sem falar que ela está perdendo o tempo dela. Né? O tempo dela está absolutamente jogado fora. Agora, se ela tivesse numa outra sala especial, na mesma escola, em que ela pudesse estar aprendendo fundamentos da alfabetização, pelo menos rudimentos, para ela poder escolher um produto no mercado, para ela poder pegar um ônibus, alguma coisa talvez mais simples ali para ela. E na aula de educação física ela tivesse junto com os colegas, na aula de arte ela tivesse junto com os colegas, no intervalo ela tivesse junto com os colegas, com o desenvolvimento típico. Então, esta criança, e aí eu não estou chutando, eu estou dizendo por conta de
pelo menos centenas de pesquisas, ela tem um desenvolvimento intelectual melhor, social melhor, emocional melhor, do que da forma que foi feito no Brasil. Então, o problema nosso é, o que, como eu disse, a pseudociência. Todo ano inventam uma moda. Esse ano, na minha prefeitura, não sei como é que é, tomara que não seja aí, mas, por exemplo, na minha prefeitura, do ano retrasado para cá, inventaram que o que ensina mesmo a ler e escrever a criança é um pedaço de cano de PVC. Ah, a prefeitura já comprou cano de PVC para todo mundo, já comprou palestra de cano de PVC, já comprou formação de cano de PVC, e todo ano tem uma dessa. Por quê? Porque ninguém pergunta assim, ok, você está me dizendo que funciona, ok, cadê os dados de que isso funciona? Né? Onde que eles estão? E a gente não tem, normalmente, é difícil a gente achar uma literatura que seja técnica. Eu vou confessar para vocês, eu nunca vi um livro que, ao mesmo tempo, esteja escrito educação especial na capa e dentro tenha uma prática. Eu nunca vi. Não sei se não existe, pode ser que exista, mas eu já li bastante. Aqui, no outro estante lá, deve ter uns 100, nenhum deles tem nenhuma prática. E o centro produtor e exportador disso no Brasil é a Unicamp, então aí vocês devem sofrer uma influência ainda maior. A gente vai vendo só algumas cabecinhas balançando. Professor, eu acho que assim, eu vi o pessoal, pelo menos eu estou acompanhando um pouco, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. Eu acho que não, eu acho que o pessoal está só mais colocando as opiniões. Não sei se alguém tem mais, mas aí eu agradeço novamente, assim, todo mundo gostando muito, muito bom, muito. Eu vi algumas coisas assim de prático. O tempo passou, que eu dei uma olhada agora na hora, a gente nem sentiu passar. Professor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela disponibilidade, por ter aceito, trazer essas contribuições para a gente. Eu coloquei, acabou de colocar, nós somos Vinhedo, do lado de Campinas, e aí dentro da educação especial, e dentro da educação, todo mundo dá palpites e ninguém tem evidências ou práticas em sala de aula, e aí a gente fica perdido de como agir, né? E quem está sofrendo e que tem ali são os nossos alunos, né? Então, eu acho que trazer a proposta, eu estou aproveitando esse período de pandemia e tudo online, trazer propostas para a gente discutir mesmo enquanto rede, né? Para os professores, para a gente ir conversando e para o benefício para a educação realmente dos nossos alunos, né? Muito obrigada, professor. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu gosto muito quando redes municipais chamam para a gente conversar e faço questão de vir, porque eu sempre falo o seguinte, ó. Quando saiu a última lista de práticas baseadas em evidência, saiu agora em abril de 2020. Então, quando você olha lá a lista, ele diz aonde que as coisas estão acontecendo, ou seja, não é qualquer pesquisa que entra numa revisão sistemática, né? É só pesquisa top do top do top do mundo, as melhores, né? E com um nível de efeito tão grande que entrou com uma prática de evidência. Então você vê o seguinte, que a grande maioria das pesquisas é feita em escola. E você vê, por exemplo, que o índice de educadores fazendo intervenção em pessoas com autismo é 7 vezes maior, por exemplo, do que psicólogo. Portanto, o lugar mais fundamental da intervenção, da melhoria de uma criança com autismo é a escola. No Brasil, essa intervenção está disponível para você contratar no âmbito clínico, é o que a gente chama de intervenção baseada em aba. Essa intervenção, ela nunca custa menos de R$10.000 por mês. Então, quem é que tem R$10.000 por mês? Então, eu, por exemplo, eu sou um dos sócios de uma clínica chamada Lunaaba. Então, a gente oferece para algumas pessoas. Quem é que contrata? É quem tem dinheiro, ou quem ganha um processo contra o plano de saúde. São pessoas que, se não tiver Lunaaba, se não tiver não sei o que, elas se viram. O mais ferrado de todos é aquele que, além de ter a condição, não tem a condição econômica. E esse só tem um serviço público de verdade entregue para ele. É a educação. Só. Mais nenhum. A intervenção, para ela ser efetiva, ela tem que ser intensiva. Começa com 20 horas. Como é que um serviço de saúde que entrega meia hora por semana vai entregar de meia hora, vai pular para 20? Não tem como. O único serviço
possível de se fazer isso é a educação, porque nós já entregamos uma intervenção de 20 horas no mínimo para a criança, né, que é o mínimo que a criança passa na escola. Portanto, é um lugar fundamental para a estimulação. No Brasil inteiro, em todas as cidades do Brasil, para quem não sabe, vai saber agora, tem crianças com autismo amarradas no pé da cama, amarradas em algum lugar na sua casa, na janela, porque tem um nível de agressividade muito alto. Né? E quando a gente consegue, se a gente conseguir transformar a educação do país, a educação pública, a privada é um outro problema, cada um sai correndo atrás aí do seu. Mas a pública, sobretudo, a gente vai conseguir chegar a todos, né? Ou seja, dar a opção para todos para ter acesso a uma intervenção com evidência. Então, tudo que eu falo, eu sou um pouco sem filtro, assim, para falar, um pouco demasiado forte para falar, e as coisas que eu falo, eu sei que produz um certo, uma reflexão, tem que produzir um certo incômodo, porque ele não coincide exatamente com o que está acontecendo na rede pública. Então, quando uma prefeitura se dispõe, é porque ela realmente está aberta a ouvir essa discussão, é porque ela realmente está aberta a ouvir, a pensar e fazer autocrítica, né? Então, é um movimento que eu acho muito difícil e muito nobre das prefeituras que estão dispostas a fazer isso, por isso eu agradeço bastante, sobretudo os professores que estão aí participando e querendo aprender mais sobre práticas para melhorar a vida das pessoas com autismo. Muito obrigado a todos.